E aí galera que acompanha o canal, Dicas do Johnny, Doutor Manutenção. Hoje nós vamos dar uma dica de como desentupir o vaso sanitário. Uma forma bem eficiente de fazer isso se o seu vaso ele entupir na sua casa. O que nós vamos usar? Luvas de proteção para mexer com algo perigoso, né? A gente precisa proteger bem as mãos. E para desrosquear os parafusos que são fixados no vaso, a gente pode usar uma chave inglesa ou uma outra chave que você tiver em casa para conseguir tirar esses parafusos. No meu caso, eu já tenho uma parafusadeira, eu vou usar ela para facilitar o meu serviço. Nós vamos começar tirando esse tubo aqui, que se chama tubo de ligação. Esse aqui é rígido, mas na sua casa ele pode ser flexível também. Então esse aqui eu vou tirar desrosqueando a parte que está aqui próxima ao sanitário, para quando eu tirar esses dois parafusos eu poder puxar o vaso sanitário. Mas pode ser que na sua casa ele seja sanfonado. Então você vai simplesmente puxar ele para fora, apertando a sanfona, e ele vai sair. Tem uma pecinha aqui dentro que chama spud, uma peça que faz a vedação da água. Não precisa tirar ela, assim como eu não vou tirar daqui, certo? Vamos desrosquear o parafuso? Esse parafuso aqui, ó, eu posso simplesmente ajustar e começar a tirar ele. Vocês vão ver que ele normalmente ele não está tão duro, porque você não precisa apertar muito, ele só precisa estar fixo para que o vaso sanitário não saia. Perceba que eu vou começar a tirar ele, ele vai começar a subir. Então essa é a ideia, você tirar ele todinho. Infelizmente, em alguns casos, pode ser que quando você for tirar ele quebre. Por que isso acontece? Às vezes, quando o vaso sanitário ele é lavado com produto químico, esse produto químico corrói esse parafuso. Então, com o tempo, pode ser que ele estrague. Aqui eu já consigo tirar o restante dele na mão, então eu vou fazer isso. Vocês vão perceber que ele tem também essa arruela. Não perca essa arruela ou tente não quebrar ela, para quando você recolocar esse parafuso, ele fique bem fixo. Ó, esse é o parafuso que faz a fixação do vaso sanitário. Aqui embaixo, depois vocês vão ver que tem daqui, você pode simplesmente levantar ele. Mas aqui no meu caso, ele é rígido, ele é fixo no vaso também. Então eu vou puxar o vaso aqui para frente, ó. Vou puxando ele até ele sair do tubo de ligação. Agora, o meu vaso está entupido, eu vou olhar aqui embaixo o que está entupindo o meu vaso. Essa saída aqui é por onde sai toda a água e detrito da descarga. Aqui no meu caso, eu já fiz a limpeza, mas aqui tinha papel higiênico e aquela hastezinha que segura aquelas pastilhas para fazer uma higienização do sanitário. Então eu já fiz a retirada dele. Mas aqui nesse sanitário eu percebi que essa peça que se chama anel de vedação, ela estava quebrada, ela estava toda corroída. Então eu vou precisar trocar ela. Para que serve, Johnny, esse anel? Esse anel de vedação você encontra em qualquer material de construção. Ele serve para não voltar do encanamento aquele mau cheiro desagradável que às vezes fica no nosso banheiro. Então é essa peça que é responsável para evitar esse mau cheiro. Então, se o seu tiver, você pode retirar o que é a sujeira e simplesmente recolocar o sanitário. Mas se não tiver, você vai precisar colocar ela aqui, ó, dessa maneira, ó. Você vai precisar colocar ela bem aqui e depois, aí sim, você pode colocar o sanitário novamente na saída do esgoto. Vou deixar ela aqui. Se ela não ficar aqui no sanitário, o que eu faço, Johnny? Eu também posso colocar ela aqui na saída do esgoto e simplesmente encostar no meu vaso sanitário. Aí, o que você faz? Como o meu sanitário ele tem um tubo de ligação fixo, eu vou colocar primeiro ele aqui e depois vou arrastar ele até o tubo de ligação. Pronto. Agora eu vou colocar ele aqui, ó, direcionando praticamente como eu tirei. Prontinho. Ó, agora eu alinho ele para que o meu tubo de ligação fique no lugar
e vou empurrar ele assim como eu tirei. Então agora eu vou colocar ele de novo, o tubo dentro do sanitário. Percebeu que aqui, ó, ele tinha uma marca de rejunte, agora ele está alinhado. Se você perceber, essa marca de rejunte, o vaso está exatamente onde ele estava. Então agora eu sei que o meu tubo de ligação está no lugar certo. Vou primeiro rosquear novamente o tubo de ligação. Dá uma... Agora eu vou rosquear o tubo de ligação aqui, porque esse meu tubo ele é com rosca. Ó, ele vai ser rosqueado aqui no sanitário, para que ele faça a vedação da água que vai vir da descarga e entrar aqui para o vaso sanitário. Mas se o seu tubo de ligação ele for aquele sanfonado, alguns até mesmo de plástico, esse aqui é de metal, alguns de plástico, você talvez nem precisa colocar ele agora. Você pode colocar ele até depois que você fizer a fixação dos parafusos do sanitário. Então agora, ó, pessoal, já coloquei o tubo de ligação, já coloquei o anel de vedação, agora eu vou recolocar os parafusos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui e encontrar a bucha que está aqui, ó. Perceba que ele já, por assim dizer, né, já entrou dentro da bucha, ó. Ó, eu já consegui encontrar a bucha aqui. Se eu começar a rosquear, ele vai apertar. Aqui ele já está dando aperto. Então o que eu vou fazer? Vou apertar ele um pouco manualmente, só para facilitar o meu aperto. E depois vou fazer o restante aqui com a chave inglesa. Ou com alguma chave que você tiver aí, pode ser uma chave de boca, para você fazer o aperto. Johnny, eu preciso apertar muito? Não, porque você precisa apertar o suficiente para o vaso ele não se mover. São apenas 2 parafusos, normalmente. Então você vai apertar apenas até esse parafuso aqui, ele ficar apertado, de uma maneira que o vaso ele não se mova. Para quando a pessoa for utilizar o sanitário, ela não, por assim dizer, né, não tem um vaso sambando, né, enquanto ela usa o sanitário. Ó, aqui ela já começou a dar aperto. Eu vou apertar só mais um pouquinho. Pronto. Ó, perceba que aqui, ó, ele não vai soltar. Então eu posso fazer a mesma coisa do outro lado. Do outro lado, o princípio é o mesmo. Tem uma bucha, tem um parafuso. Então aqui o meu vaso ele está fixo. Vamos testar? Agora eu vou dar uma descarga para saber se a minha água ela vai descer com facilidade. Dê uma olhada como é que desceu a água. Agora a água desceu direto. Ela estava enchendo quase até a boca do sanitário. Então agora eu tenho certeza que ele não está mais entupido. Agora você pode usar o sanitário tranquilamente. Mas tem um detalhe, se você desejar, você também pode rejuntar essa parte aqui, que acaba, né, quebrando quando você tira o sanitário. Então vai no material de construção e compre um rejunte. A gente comprou aqui, ó, um rejunte da mesma cor do rejunte que era, para a gente fazer o acabamento e ficar novamente bem bonito. Agradeço por acompanhar esse vídeo, espero que a dica seja bem útil para você quando precisar ou para passar para alguém. E se você gostou do vídeo, dê um like, compartilhe ele com alguém, conhecido, um amigo, colega de trabalho, parente e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Agradeço muito e até o próximo vídeo.